Calma, tá ficando. Também, já me ajeitei aqui. Agora tá em ordem. Vou esperar 2 minutinhos, 1 minutinho para começar. A gente começa certinho às 19. Só começou a entrar. Fechou. Ó, tem eu. Chique, a minha do... A minha é essa daqui. Tem que ter uma boa aqui dos alunos, ó. Lágrimas dos alunos. Tem umas boas. Ai, que horror! Alunos que mandaram, ó. Lágrimas dos meus alunos. Eu tenho... Ó, mais 1 minutinho. Eu ainda não tenho lágrima dos meus alunos, não quero. Eu tenho essa de lágrimas dos meus alunos. Vamos lá. Mais 1 minutinho, a gente começa às 19, cravado. Fechou. Quase lá. Então, tô chegando, boa noite. Quase lá. Já vamos começar, pessoal. 1 minutinho. Na verdade, nem 1 minutinho, já vai dar 19. A gente começa certinho. Voltei ao meu ambiente de trabalho do ano passado. É verdade, né? Essa sala, eu lembro dela no curso. Oh, a gente consegue começar. Sala, não. Tem nada de sala. Isso daqui é entre a parede e a minha cama do quarto. Entendeu? Não tem sala, não. Parece uma sala de aula. Vamos lá, então. Ó, 19, a gente pode, para a gente cumprir aí o horário certinho. Vou começar de forma oficial. Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, professora Thaís, tudo bem? Boa noite, Elifas. Legal. Então, hoje, pessoal, a gente vai dar início a essa série de lives que a gente vai fazer. Então, a ideia aí, a gente criou esse projeto, né, que chama Práticas de Sucesso em Sala de Aula. Então, a ideia é trazer professores que a gente tem impactado de alguma forma e ver o que esses professores têm feito em sala de aula que tem dado certo, tá? Então, a ideia é que quarta sim, quarta não, a gente vai fazer uma live com algum professor e o professor vai compartilhar um pouco do que ele tem feito aí e o que tem dado certo. A ideia é a gente trocar experiências aí, conseguir compartilhar bastante coisa que tem funcionado, seja remoto, seja híbrido, seja presencial. Então, quando a gente fala sala de aula, tá? A gente está abrindo o leque aí para sala de aula em todos os aspectos, tá? A gente está considerando aí todos os tipos de sala de aula, tá? Hoje a gente vai falar com a professora Thaís, com a professora Thaís sobre o uso de sala interativa com os alunos do 5º ano. Então, ela trabalhou isso usando o Google Apresentações para trabalhar a parte de interpretação de textos e musicalização. Então, ela usou isso com os alunos do 5º ano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência, como que foi, como que funcionou, tá? Vou começar apresentando aí a professora Thaís e depois passo a palavra para ela. Então, a professora Thaís, ela é formada em magistério, ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em matemática para séries iniciais do ensino fundamental. Professora Thaís, boa noite. Queria começar o bate-papo, a gente bem na linha do bate-papo, entender um pouquinho da sua experiência, de onde surgiu a sua experiência na educação e etc., e entender um pouquinho de como que foi esse desafio, primeiro de entrar no remoto, né? Então, queria que você contasse um pouco para a gente aí. Nós nos conhecemos por isso, né? A gente acabou dando treinamento para vocês na época que estourou a pandemia, lá em março de 2020, então a gente se conheceu nessa época. Então, queria que você, por favor, compartilhasse um pouquinho com a gente aí, para a gente começar esse bate-papo, por favor. Então, para eu começar, eu vou ter que dizer um pouquinho, né, da minha vida, né, da minha trajetória. Eu tenho 42 anos, não tenho vergonha em dizer. E eu comecei a trabalhar
na área da educação nunca saí aos 14 anos. Então, eu tenho um tiquinho de experiência dos 14 aos 42 atualmente. Eu fui auxiliar de sala, eu fui assistente de professor, de coordenação, fiz de um tudo nessa vida, né? E me estabeleci como professora depois, né, de alguns anos. Inicialmente, educação infantil, né? Depois eu tive a oportunidade de passar para o ensino fundamental. Então, entre os 14 e os 42 anos, eu percorri uma jornadinha aí. E eu achei que estava tudo certo, né? Tudo tranquilo, tudo favorável, já tenho experiência em sala de aula, já sei como ministrar as aulas, eu sempre fui dos jogos, né? Então, antes de pandemia existir, eu já inventava moda em sala de aula, além de plantar bananeira, que todo professor planta bananeira em sala de aula, eu inventava moda e jogo de língua portuguesa, alunos de primeiro ano, de terceiro, quarto, quinto, enfim. Tinha até uma mala, eu tenho uma mala de viagem, eu levava para a sala de aula, era toda uma dinâmica, né? Chegava eu com a malinha de viagem, professor, o que é isso? Vamos descobrir juntos, né? E lá dentro tinha os jogos, né? Enfim. E era uma piada, né? Porque tudo pode ser EAD, menos o ensino fundamental, menos a educação infantil. Aí chegou março de 2020. E aí eu me vi com 14 anos começando a trabalhar em escola de novo. Eu não sabia o que fazer. Foi tenso, foi complicadíssimo. Olha, sem palavras. Tivemos o curso com vocês, né? Eu tive o curso com vocês. E aí, não que tenha me acalmado, mas pelo menos me deu um norte para o que fazer. E, a princípio, foi aquela história de tem a tela do computador, tem os quadradinhos com os alunos e vamos naquela dinâmica de abre o livro na página tal, exercício tal e vamos fazendo. Só que chegou um tempo, esse período, né, de março a dezembro, se for ver, não é tanto tempo assim, né, não são anos, mas assim, parece que foram anos. De fato, parece assim que passou muito tempo. E logo chegou um momento que eu me vi, assim, disputando espaço com a casa do aluno, né? Com o lugar de conforto que ele tinha. E com uma abinha no computador. Simples assim. Continuava me olhando, quer dizer, continuava olhando para frente, né? Só que estava vendo outra coisa, ou estava no Google, ou estava em algum jogo, e vira e mexe vinham, ai, o que foi, Elifas? O que aconteceu? Nada. E depois de um tempo que foi cair a minha ficha, ele não estava nem assistindo a minha aula, ele estava lá na abinha do lado. E aí, o que eu faço para puxar essas crianças no computador? Tá no conforto da casa, tem os pais, né, ou tem alguém por perto, não tá só, então, e aí, o que eu faço? E graças também a muitos conteúdos ministrados, inclusive, pela Matita, eu comecei a ver que tinham outras possibilidades. Eu poderia entrar com os meus jogos não físicos, mas alguma coisa, algum tipo de aula atrativa, alguma coisa que chamasse a atenção dos alunos para que eles não tivessem a intenção de clicar na aba do lado ou de ir ao banheiro e voltar dali 20, 30 minutos, né? Ou falar, minha câmera pifou. E isso acontece mesmo, né? Mas tem horas que não pifou e simplesmente desligou porque está fazendo outra coisa. E aí foi a ideia dessas salas interativas que vocês postaram, e eu me interessei e dei andamento, colocando dentro das minhas aulas, não era uma coisa à parte, né? Estava dentro da página tal, da apostila tal, do exercício tal, só que de uma forma diferente. É até interessante você falar isso, que a gente tem muito essa discussão, né? Desde a época dos laboratórios de informática, etc., da aula ser separada, na verdade, o ideal é justamente quando a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue integrar o conteúdo. Porque o professor já tem um longo caminho pelo ano aí a percorrer, de passar por toda a apostila, tudo que a BNCC pede, etc. Então, se você começa a colocar esse conteúdo concorrendo,
fica muito difícil, acaba brigando com o conteúdo da aula, você acaba nem fazendo uma coisa e nem fazendo outra, efetivamente. Quando você consegue colocar, a gente bate muito nessa tecla, quando você consegue colocar efetivamente o conteúdo da disciplina de uma forma diferente, então seja com a brincadeira, seja com o Google, seja com o Maker, seja com alguma coisa diferente, e você está cumprindo o cronograma da disciplina, você está ensinando do mesmo jeito, os alunos estão aprendendo, e eles estão aprendendo de uma forma diferente, né? Então a gente acredita muito nisso, de várias maneiras de ensinar, muito se adaptando ao ambiente, adaptando à idade. Seu desafio é bem pesado, porque são alunos do 5º ano, né? Minha filha está no 3º, eu vejo como é sofrido para manter ela ali. 5º ano está logo ali, então viro as costas, vou para a abinha lá, abro Netflix, YouTube, seja o que for, o joguinho, e não presto atenção. Então, realmente bem legal, acho bem legal você falar desse link. Até para contextualizar para o pessoal que está assistindo, né, a Thaís fez curso com a gente no Colégio Floresta Azul, e a coisa andou tão bem lá que o colégio ganhou aquele selo do Google de case de sucesso. Então, o colégio é um dos cases de sucesso que a gente conseguiu com o Google. Então, o colégio recebeu a documentação do Google bonitinho como case de sucesso durante a pandemia. Até se você olha o documento, eles até deixam bem claro que realmente foi a adaptação durante o período da pandemia. Então, as coisas andaram muito, muito rápidas. Os professores mandaram muito bem, digamos assim. Foi bem. É isso que eu ia comentar agora, né? Eu ia só te fazer um corte rapidinho. Eu me dediquei tudo, mas você está conversando comigo, assim, mas assim, dos meus colegas de trabalho foi uma dedicação imensa. E cada descoberta de um professor agregava para o outro. Ninguém ficava guardando, né, o conhecimento para si próprio. Né? Era sempre, descobri tal coisa. Fiz assim e deu certo. Foi bacana, mas foi suado, viu? Não foi suado, eu lembro, foi bem suado, mas o resultado, né, tem vários, né, na verdade tem vários exemplos que a gente pode usar depois, tem vários cases que a gente vai conseguir tirar de lá, e tanto que o reconhecimento veio, né, então hoje é uma escola que recebeu aí a certificação do Google como case de sucesso, então reconhecimento para todos os envolvidos. Aí eu vou pedir então, Thaís, para você me contar um pouquinho como que foi essa história do uso para musicalização, interpretação de texto, esse uso com o Google Apresentações, como que funcionou. Queria entender um pouquinho como que foi essa experiência. O Google, ele fornece, né, para o professor, agora eu estou sabendo disso, várias ferramentas, né? Então, assim, se você é um professor pesquisador, se você é um professor interessado, você consegue, através de utilizando somente as ferramentas do Google, elaborar coisas assim mirabolantes, né? Essa atividade em específico da sala interativa, para os meus alunos não tem esse nome. Meus alunos, eles entendem esse tipo de atividade como vai ter uma atividade da Tatá. E quem é a Tatá? É a minha emoji, é o meu avatar, né? Então, assim, eu tem um programinha, né, no computador, no celular, enfim, que você cria o seu avatar com as suas características principais, mas é um bonequinho, né? Então, o meu bonequinho, eu dei o nome e é a Tatá, e eu apresentei aos alunos, olha, essa daqui é a Tatá, ela pode estar no mar, ela pode estar tocando um violão, ela pode estar comendo, ela pode estar tomando café, meus alunos sabem que eu amo café, então assim, vira e mexe, tem a Tatá lá com uma xícara de café, enfim. E essa Tatá, ela que dá o start da atividade, né? Então, a atividade, ela inicia, né? Ela é apresentada aos alunos através do Google Apresentação, né? Então, eu coloco um fundo, primeiro eu penso em que atividade eu vou fazer. Nesse caso, que foi uma interpretação de uma música, né? Eu pensei, então a música falava muito de mar, falava muito de som, tinha o som principal, né, que aparece nessa música era de um violão, então eu já peguei a Tatá tocando violão e montei o meu fundo no Google Apresentações. O Google Apresentações, ele também permite que você insira figuras, não só o fundo, né, que você insira imagens da própria rede. E aí eu peguei algumas imagens, eu peguei 2 imagens, e a música que eu escolhi era uma
uma música popular brasileira que tinha uma letra fácil, de fácil entendimento, né, para eles, e que a partir dali eu puxei a tal da interpretação de texto. Legal. Então, em vez deles lerem um texto, que também faz parte da formação do 5º ano, é importantíssimo, mas eu puxei pela música e a letra da música. Eu fui para o Google Pesquisa mesmo, o YouTube, achei o clipe da música, e eu consegui pegar o link dele. E nessa sala interativa, tem a possibilidade de você anexar um link a uma imagem que você queira. E foi o que eu fiz. Então, primeiro eu peguei o link do YouTube dessa música que eu escolhi e anexei a uma determinada imagem. Depois, ferramentas inúmeras do Google, né? Fui no Forms, né, no Google Forms, e elaborei uma atividade de múltipla escolha, tinha questão de dissertativa mesmo, enfim. E aí, essas 2 atividades. Então, qual que era a proposta disso? A Tatá estava apresentando para eles, né, que primeiro eles iam clicar no barquinho, e era o barquinho, clicando no barquinho, como eu já tinha anexado o link da música, era só clicar no barquinho e eles conseguiam assistir o clipe da música e escutar. Isso quantas vezes eles quisessem, tá? Não é limitado. Depois, a próxima orientação era, após clicar no barquinho, clique na Tatá. E aí, eles clicando na Tatá, surge, né, na tela do celular, do computador, a atividade que é para fazer. Então, eles conseguem interagir, eles conseguem meio que jogar, né, fazer uma brincadeira, e eu percebi que nesse tipo de atividade, se eu avaliasse, né, a nota ia lá em cima. Se eu fizesse a mesma atividade em sala de aula, no caderno, o desempenho era muito inferior. E era a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Bacana, bacana. Você falar de avaliação é legal, porque abre também um outro leque, né, que a gente precisa repensar muito a questão das avaliações, né, porque até para esse modelo, somente as avaliações tradicionais, você acaba não conseguindo avaliar efetivamente o que os alunos estão fazendo, né? Você falou também da questão do avatar, você usou o Bitmoji para o avatar? Foi o Bitmoji. Eu também criei, eu confesso que não foi nem eu que criei, foi a Lamar que criou para mim o meu avatar do Bitmoji, ela criou o avatar para todo mundo na empresa, então também bem bacana o Bitmoji para ter essa interação de, quando você estiver falando aqui no digital, você está falando com o personagem, não está falando com o professor mesmo, então você cria essa questão de Tatá para facilitar para as crianças, né? Então desperta o interesse da criança. A criança, quando está jogando, ela está jogando com um personagem. Então, ali é a mesma coisa. A Tatá, ela é mais atrativa na atividade do que a professora Thaís. É diferente, não tem nenhum professora na frente, né? Fica até mais... é a Tatá ali do jogo. Então, bem bacana. Que música que você usou, Thaís? Qual foi a música nessa atividade? Timbalaê. Eu não vai me fazer cantar. Não vou te fazer cantar. Pelo amor de Jesus. E nem vou cantar, porque se eu cantar, esvazia a live. Se eu começar a cantar, o pessoal vai fugir. Espero que conheçam. Se não conhecerem, busca aí no YouTube a música Timbalaê. É uma música popular brasileira bem bacana. Dá pra... Bom, enfim, tem tanta coisa que dá para buscar, né? É que eu gostei dessa música. Legal. Na verdade, então, eu escutei essa música no rádio e falei, eu quero trabalhar com os meus alunos. E aí que eu comecei, foi ao contrário, eu não queria fazer uma interpretação e escolher a música. Eu queria trabalhar alguma coisa com essa música, e aí veio a interpretação. Olha que bacana. Até você falou de procurar, de escutar a música, né? Até continuando no gancho do Google, se você pergunta para o assistente do Google, se você canta um trechinho da música, ele traz a música para você. A gente usa muito isso aqui em casa. Minha filha escuta, quero achar tal música. A gente vai lá e cantarola um pedacinho da música e a música aparece. Então você vê que conseguiu usar tudo com as próprias ferramentas do Google, né? Pesquisou a música pelo Google, coloca no Google Apresentações, insere o link, usa o Google Forms, que facilita demais a vida dos professores no híbrido, né? O Google Forms
é fundamental para quem está no ensino híbrido ou no ensino remoto, é uma ferramenta muito importante. Então, vocês fizeram um uso pesado dessa ferramenta, e eu até lembro de você chamar a gente, às vezes, para pegar, discutir algumas coisas, mostrar e etc. E você fez umas coisas muito avançadas com o Google Forms. Ficou bem bacana, usou muito a questão de lógica, né? Se o aluno clicar aqui, ele vai para esse caminho, se o aluno clicar no outro, vai para o outro caminho. Então, foi bem legal a experiência aí com você em relação a isso. E essa música eu conheço, então não vou cantar, mas eu sei qual música que é, mas não vou. Né, se eu cantar, vai ficar negativo, né? A live vai para a quantidade negativa de pessoas aí. E esse fato de nota, né? Durante a pandemia, o ano passado, principalmente, era muito assim, vale nota? Agora o caderno não vale mais nota, porque não tinha o caderno para corrigir, né? Gente, tudo vale nota, a participação vale nota, a atenção vale nota. Então, assim, essa questão de prova valendo nota e o resto é resto, não é bem por aí, né? Então, assim, uma atividade da Tatá vale nota? Vale. Você entrar na sala de aula, vale nota. Você se mostrar interessado, vale nota. E a prova? Também vale nota, né? Tem muita questão do equilíbrio, né? Muitas coisas a gente acaba fazendo 880, né? Tudo vale na prova e nada vale no resto. Aí inverte. Então, quando a gente consegue encontrar o equilíbrio, né? A prova tem o seu valor, é importante a gente ter prova, até porque os alunos vão ser testados durante a vida, né? Ele vai ter o vestibular, ele vai ter a vaga de emprego que ele vai disputar, e é uma das maneiras de você filtrar, fazendo prova. Então é importante fazer prova, mas você trabalha esses outros pontos, né? Então você trabalha a criatividade, trabalha a interação, a questão de participação, os alunos se sentirem incentivados a falar, a discutir. Então você acaba ponderando muito isso. Então é bem bacana quando você encontrou bem o equilíbrio, né? De nem só prova e nem só atividade, né? Então conseguir encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas é difícil, não é uma tarefa fácil aí. No remoto ainda mais difícil, né? Ainda tivemos a transição remoto e híbrido, né? A gente acaba esquecendo desse detalhe, né? Vocês sofreram 2 alterações, então primeiro vira-se a chave para o remoto e depois vira-se a chave para o híbrido. E ainda cercado de incertezas, né? Hora podia, hora não podia, então o professor tem lá o plano A dele para o remoto, o plano B para o híbrido, então foi um período bem conturbado aí. Mas acho que foi bem bacana, né? Eu vi, né, as atividades. E agora tá nessa pegada, né? Eu com os meus colegas de trabalho, a gente brinca muito. Nós nos tornamos um Silvio Santos da vida, né? Pessoalzinho de casa, vocês aqui da plateia. Porque tem, assim, agora tá começando a ver mesmo, né? Qual é a importância do professor estar dentro de uma sala de aula presencial com os seus alunos ali por perto, né? Só que vimos o quão importante, o quão enriquecedor é o professor ter atividades online para fazer, né? Assim, seria muito, sei lá, a utopia da minha vida na parte educacional agora seria, assim, não abandonar o online, né? E sim agregar ao ensino físico, ao ensino presencial, né? Não perder isso. Não ser só um caminhão dos bombeiros que apagou o fogo e voltou para a garagem. Curiosa a sua fala, eu respondi. Hoje eu conversei com a próxima palestra, a próxima entrevistada, né? Inclusive, falei com ela hoje para poder falar do tema dela no final, e a gente estava falando sobre isso. E eu até estava comentando um pouco, falei, eu gostaria muito que quando pudesse voltar, eu realmente pudesse até optar, por exemplo. Então, tem hora que eu sinto muita falta da sala de aula. Então, tem uma matéria que eu dou que tem parte financeira. Eu sinto muita falta da sala de aula na parte financeira, de poder usar o quadro, chamar o aluno para o quadro, fazer ele completar o quadro. Sinto muita falta. Mas tem matéria, por exemplo, que ela funciona muito bem no remoto. Você dá esse conforto, às vezes, do aluno não precisar ir. Como eu dou aula no ensino superior, às vezes tem a questão do aluno que trabalha, às vezes não dá tempo de chegar. Então, eu acredito que talvez até ter relação com os dias, até talvez chegar num nível de
de liberdade do professor mesmo conseguir organizar. Então, por exemplo, por exemplo, eu dou aula de sábado, né? Eu acredito muito, o sábado eu vi que funcionou muito bem. Eu tive um aumento de audiência nas aulas remotas no sábado. Ao contrário de todos os dias, o sábado aumentou, porque tem muito aluno que ele trabalha de sábado e aí não casa com o horário que ele estuda. Então, ou ele sai mais cedo, ou ele não consegue assistir. E aí no remoto isso facilitou muito. Então, eu também tenho muito essa utopia de poder chegar no nível de customizar. Ó, hoje vai ser remoto, amanhã vai ser presencial, pensando muito na sala de aula como algo maior do que simplesmente aquelas 4 paredes ali, né? A sua sala aí, que você brincou dos 2 biombos, ela é uma extensão da sala de aula, a gente está dentro da sala de aula, né? Esse negócio de escolher o dia, né, para os maiores, para os adultos, né, realmente facilitaria. Para os menores, ensino fundamental, educação infantil, eu acho que não seria viável, não tem como. Até porque a relação entre eles, estar perto dos amigos, trocar ideias, ter a professora ali por perto, só deles falarem assim, Pro, não entendi, vem na minha mesa. Eu chego na mesa dele e falo assim, leia para mim. Entendi. Eu não fiz nada. Acabou. Eu não expliquei de novo. Mas assim, parece que a presença, né, dá segurança para eles. Mas lição de casa eu poderia, né? Só, olha, hoje a lição de casa está lá na sala de vocês. Que, aliás, a minha sala do Google, né, a sala virtual dele já tem o nome, é a sala de aula dos alunos maravilhosos do 5º ano. Tem o símbolo dos Vingadores? A sua que tinha o símbolo dos Vingadores? Não, o ano passado era o logo dos Vingadores. Esse ano, eles estão no 5º ano, então eles são a turma da Mônica Jovem. Eles aprontam pra caramba, mas eles são espertos e inteligentes, então são eles. Bacana. Então, assim, essa liberdade eu gostaria. A lição de casa hoje está lá. Ó, não vai precisar fazer os exercícios para revisão para a prova. Faça o quiz que estará na sala de aula do Google. Perfeito. Né? Esse jogo de cintura que seria a minha utopia educacional agora. Para a criança, concordo. Eu penso muito nos adultos, né? Como eu acabo dando aula para o adulto, eu vejo muito isso. Para a criança, concordo plenamente. Você tem a questão do convívio escolar, né? Então, o aluno, muitas vezes e tem a questão também, você vai lá e explica, o aluno não entendeu. O coleguinha do lado repete a frase, e aí o aluno entendeu porque foi o coleguinha do lado que falou. Então, essa questão São magias da sala de aula que não tem como comparar, né? Sim. É magia, é mágico. É igual quando vai no médico, né? Você vai no médico, passa a dor, é muito parecido com o professor chega perto do lado, acabou, né? Eu já entendi o que o professor falou, já entendi. Não, eu não quero ser médica, eu não quero curar ninguém, eu quero abrir várias possibilidades, eu quero ser a desbravadora de conhecimento dessas crianças. Boa. Tem bem a questão da magia ali mesmo. Ó, a professora falou, e tem a questão do contato com a professora, é fundamental, né? Para a criança. Então, se a gente conseguir chegar nesse ponto de adaptar, e adaptar muito com a realidade, né? Então, cada escola também tem a sua realidade, né? Você atua numa escola que tem uma realidade, tem outras escolas que têm outra realidade. Então, se a gente conseguir, é bem utopia mesmo, também tem muita essa utopia de a gente conseguir chegar nesse nível, realmente, de se adaptar de acordo com a situação e usar as ferramentas da melhor forma possível, fantástico, porque são realidades diferentes, né? Cada escola é uma escola, cada sala é uma sala, né? Às vezes você dá aula para 2 turmas diferentes, manhã e tarde é um clássico, a turma da manhã é uma, a turma da tarde é outra, é diferente. Eu posso até dar atividade diferente. Aqui de manhã está funcionando a atividade no papel, de tarde eu vou dar no quiz porque não está rolando a atividade no papel, vou usar outra estratégia. Então, até esse tipo de liberdade eu acho bem bacana. Acredito muito nisso, eu sou meio otimista nesse ponto. Aí. Eu acredito muito que a gente E até as aulas híbridas, né? As aulas híbridas, para o professor, é bem desgastante, né? Ter gente na sala de aula, ter gente no computador. Não é fácil. Porém, também tem o seu lado positivo. Se um aluno está com dor de cabeça, está indisposto, nesses tempos de agora, né? Uma febre que seja, não tem como ir para a escola. Tempos passados,
perdia o dia, era falta, acabou. Ah, mas tem atestada, enfim, perdeu aquele dia, perdeu a explicação. Né? A professora vai repetir, mas não vai ser a mesma, né? Perdeu. E agora, com o ensino híbrido, os alunos têm essa possibilidade. Eu tenho alunos, a escola lá não está 100% ainda, né? Então tem uma escala para ser seguida. E às vezes o aluno estava escalado e estava indo nos seus dias presencial, só que naquele dia ele deveria estar presencial e estar em casa. Ai, é porque eu não acordei bem. Não perdeu aula, não perdeu a explicação, não perdeu o conteúdo que ele precisa, né, para seguir a sua vida de estudante. Então, assim, até esse ponto, para o professor não é fácil. Não sei se tem algum professor assistindo que esteja achando fácil dar aula online e presencial ao mesmo tempo. Para mim é bem complicado, é difícil. Mas isso facilita, até para alunos que moram longe da escola. Eu gostaria tanto de estudar em tal escola, mas é longe da minha casa. Poxa, não agora, mas assim, é uma coisa para as escolas também pensarem, né? Uma possibilidade. Não sei, utopias, mais uma, né? Era só uma, agora já são duas. Você mata a questão da distância, tem vários fatores positivos aí. Essa questão da explicação, por mais que o professor... Primeiro que a falta, né? O abonar a falta é o de menos, né? Ah, beleza, deu atestado, legal. O problema não é a falta. O problema é efetivamente conteúdo, né? Você tem a escadinha para ir seguindo ali, você pulou um degrau, vai ficar faltando alguma coisa. Então, o aluno conseguir ver é muito bacana, porque você acaba conseguindo manter a sala num nível bem similar, né? Porque às vezes acontece muito isso. O aluno que tem problema, às vezes ele fica para trás, e para você conseguir puxar esse aluno, às vezes acaba sendo muito difícil. Nesse modelo facilita, mas realmente cansa muito mais. Eu fico exausto também. A aula híbrida, você acaba, encerra a aula acabado, porque você tem que se preocupar com o pessoal que está na sala, você tem que se preocupar com o pessoal que está em casa, pensar na dinâmica que funcione para os dois, né? Como que eu tenho uma dinâmica que vai funcionar para quem está lá na sala com o papel na mão e vai funcionar para quem está com a telinha em casa. Até o jeito de usar a lousa, né? Como que eu vou usar a lousa de uma forma que apareça bem na câmera? Então, realmente, o professor sai muito desgastado, mas tudo tem os dois lados, né? Então, apesar do desgaste, você tem essa questão aí que acaba facilitando não, né? Acaba ajudando bastante, digamos assim. É um ponto bem positivo. É que a gente só percebe depois que passa, né? Quando começou a pandemia, aulas totalmente online, para mim ia ser um fiasco. Eu me disse, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero só ver a chuva de reclamação desses pais. Ai, não vai funcionar. Pessimista, né? E o negócio foi andando. Bom, finalizei o ano, deu tudo certo, graças a Deus. Começamos esse ano híbrido. Não vai dar certo. Vai vir reclamação de pai. E o que eu vou fazer? Tá caminhando também, né? Eu, particularmente, prefiro os alunos todos na sala de aula com os recursos agora que eu já sei usar. Agora você usa como extensão. Sim, você trabalha com extensão, né? Você trabalha agora com extensão. Você nunca mais larga Classroom, você nunca mais larga apresentações. O Forms você não larga nunca mais. Fantástico. O Forms... Mas também tem uns alunos, Elissa, que eu vou te falar, viu? Eu tive um aluno que entrou na sala, já voltou, né? Já tinha voltado, esse ano, 2021. Aí eu olho, eu falei assim, nossa, mas não parece o ambiente que esse aluno tá sempre, né? Mas deixei. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que perguntar. Eu falei assim, aluno lindo do meu coração, você está num ambiente novo. Então, é que eu vim viajar, tô aqui no Beto Carreiro, no hotel, eu ia te falar que eu só vou ficar até o intervalo, porque a gente vai ter que ir pro parque. Tá bom. Tem essas também, tem essas pérolas durante a aula. Tem, eu já tive caso de começar a escutar as coisas que estão acontecendo no fundo, sair desesperado e tirar áudio, né? Você escuta, às vezes, o pai tá fechando um negócio com alguém, eu lembro que o pai tava fechando negócio, era a aula da minha filha, eu comecei a escutar, gente, derruba o áudio dele, pelo amor de Deus, a gente tava escutando valor, escutando tudo. Tem o clássico da esposa dando bronca num aluno meu, e aí a turma toda escutando, a gente depois ficou tirando o sarro dele, então tem vários... E o clássico, que ninguém estava esperando essas aulas online, tá bom, tem uma câmera, tem um computador, e o que acontece ao redor?
Era um tal de eu fechar a câmera, derrubar aluno, não consigo entrar, não sei o que. Eu falei assim, para eu explicar que aconteceu algo. Passou alguém que não deveria passar de certa forma na frente das câmeras. Ainda tem que fazer essa fiscalização, né? Mas a gente foi se adequando aí. Hoje eu já tenho o dedinho muito mais rápido para essas questões. Hoje eu percebo. Mas no começo você até se enganando, né? Meu Deus, preciso derrubar, vou correndo ali derrubar e etc. Vou tirar o áudio, né? Vamos derrubar o áudio dele para minimizar o muitas histórias. Essa pandemia rendeu muitas histórias, isso eu posso dizer. Bem, um aprendizado bem bacana, né? De uma coisa muito ruim, pelo menos a gente conseguiu tirar aí um aprendizado que vai para o resto da vida aí. E a gente cobra tanto, né, que os alunos, quando entrarem no mercado de trabalho, têm que estar preparados para novas situações, se adaptarem, etc. E a gente teve esse choque de realidade, né? O discurso que a gente usa serviu para a gente agora. A gente precisou se adaptar aí, trocar a roda, literalmente, com o carro andando e Exato. Deu muito certo, né? Em muitos lugares acabou dando muito certo. Até a Lúcia falou aí, momentos hilários, exatamente, Lúcia. Aconteceu bastante coisa aí, vários. Dá um livrinho, acho que só de histórias das aulas remotas, a gente... Tem um comediante que ele é especialista em vida de professor. Ele tem um canal, ele faz peças de teatro e o nome dele é Vida de Professor. Gente, ele relata, parece que sou eu que estou lá, parece que é você, que acontece exatamente, são muitas histórias, gente, muitas histórias. Eu não sei se é aluno seu, parece que o Nicolas caiu da cadeira. Nicolas é aluno seu? Regina falou que o Nicolas caiu da cadeira. Quem que escreveu? Regina mandou que o Nicolas caiu da cadeira. Elifas, presta atenção e pensa que eu estou dando aula online, né? Então o aluno está aqui na minha frente, na telinha. De repente, o aluno some e eu só vejo os pés da criança assim na tela. Nicolas, o que aconteceu, Nicolas? Ele não respondia. Nicolas, o que aconteceu? E na escola, uma das escolas que eu trabalho, a agenda é eletrônica, né? É um aplicativo. Na hora. Ai, por favor, mãe, vai ver o que aconteceu. Ele caiu da cadeira. Coitada, a Regina mandou aí pra ti. E assim, o que eu podia fazer através da tela? Não podia chegar e levantar, ver se machucou. Não tinha o que eu fazer. Tem várias. Várias. Ela mandou aí pra gente, legal. Obrigado aí, Regina. A história é boa aí. Manda um abraço pro Nicolas aí, coitado, que ele não caia mais da cadeira aí, Nicolas. Isso sim é derrubar o aluno. No presencial eu consigo ajudar, pelo menos. Verdade, mandaram aí que isso realmente é o jeito de derrubar o aluno. A Lúcia mandou aí que realmente é derrubar o aluno, verdade. Ele se derrubou sozinho. Sim. Eu vou até aproveitar que o pessoal começou a interagir. Eu vou abrir, pessoal, se alguém quer fazer alguma pergunta, queria abrir para vocês, se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar, a professora Thaís, se quer trazer alguma questão para a gente, aproveite aí que a gente consegue responder aí para vocês. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta aí para a professora Thaís? Ai, céus. Aproveitar que o pessoal está interagindo. Ou são só os casos hilários só ficaremos nos casos hilários. Né? Só o lado bom, né? O lado ruim deixa quieto. Deixa pra lá, né? Ai, tem casos hilários comigo, inclusive, né? Porque corrigir prova pelo Forms online, né? Tem que ter muita destreza ali, né? E algumas vezes eu devolvia a prova e esquecia de reconfigurar ela, né? Porque na hora que o aluno está fazendo a prova, ele não sabe se está acertando, se está errando, não sabe de quanto que tirou, nada, né? Eu precisava corrigir. E aí eu corrigia muitas vezes. Dá uma olhadinha, porque valia 2, acertou metade, você deu meio ponto. É verdade, é 1. Dá uma olhadinha, porque o meu filho tirou 13 na prova. É verdade. Tem algo errado, né? E liberar as provas, nossa. Tem que liberar as notas. Tinha a questão das notas quebradas, né, digamos assim. Então, eu queria dar meio ponto. Eu lembro muitas questões assim. Então,
No começo, para acertar a régua disso, foi difícil, até para a gente mesmo. Às vezes, tem uns professores com questões bem específicas, mas eu preciso que seja fracionado aqui o valor, que estratégia que eu uso para conseguir fazer a prova fracionada. Então, teve casos da gente até discutir porque o Google não aceita, né? Ele aceita na correção essa nota fracionada, mas quando você elabora e dá valor às questões do Forms, ele não aceita. Ele pega... Então é complicado. Fica bem complicado. A gente acabou tendo que algumas provas até discutir o modelo. Essa questão é melhor colocar nesse formato, não vai ter como fugir. Você vai ter que corrigir e liberar a nota. Então a gente sofreu bastante para acertar a régua disso, de realmente agora ficou redondo. Tiveram alguns casos mesmo de aluno que tirou 13, aluno que a metade não foi 5 e etc. Até a gente conseguir fechar essa conta. E aluno, Pro, você vai descontar ponto de erro de português? Eu assim, gente, sim, digitem aí certinho. Vários, Pro, mas não fui eu, foi o corretor. Eu, para com isso. Verdade, não, eu juro, para com isso. Tem a questão do corretor, né? Ainda tem isso, né? Foi o corretor que fez. Hoje tudo é o corretor, né? Você recebe uma mensagem de texto meio errado, é o corretor, né? Até eu já usei essa desculpa de errar, falar, meu Deus, como que eu escrevi isso? Aí mandando a sequência. Jamais eu escreveria assim, foi o corretor. O corretor, sim. Até eu confesso que já usei, foi o corretor, né? A gente foi se adequando aí. O que fazer com o aluno que frequenta o presencial e prefere fazer as provas online porque é mais fácil? Pergunta da Lúcia, o Thaís. Na verdade, não é mais fácil, né? É mais interessante, é diferente, é mais gostoso, né? Mas não é mais fácil, na verdade, as provas, pelo menos da minha experiência, né? Uhum. A minha experiência, as provas seriam as mesmas, né? O que é mais fácil? Talvez essas de múltipla escolha, que professores, principalmente do Fundamental 1, assim, terceiro, quarto, quinto ano, já para com essa história de exercício com pinte, não sei o que, circule, não sei o que lá, né? E nas provas online pelo Forms, ter uma prova inteira dissertativa realmente seria inadequado para o momento, né? Não tem repertório, não tem como fazer isso. E aí foi mais de clicar na resposta certa. Então, talvez esse clicar seja mais atrativo, mas a pergunta é a mesma. Mas tem alternativa, então dá para selecionar. Se você estudou, você sabe selecionar a resposta certa. Uhum. Se você não prestou atenção na aula, se você não estudou, pode estar lá 20 alternativas que você não vai saber qual delas você vai clicar. Sim, né? Então, assim, o estudo é muito importante, a participação nas aulas é importante. Eu também acho que prova pelo Forms é mais atrativo, é mais bonito. É mais legal de fazer, né? Na prova, no Forms, você consegue colocar animação, né? Não é figura chapada. Muitas escolas não fazem prova com tinta colorida, né? Então, as imagens vêm em escala de cinza. No Forms é tudo colorido, tudo chama atenção. Parece que é mais fácil mesmo, né? Mas eu não vejo dessa forma que seja mais fácil. É mais atrativo. Aí sim eu concordo. Eu acredito também muito nessa questão de ser mais atrativa, tá? Então, ela acaba sendo mais interessante para o aluno fazer, então você consegue inserir elementos, né? Dá para você colocar para o aluno até ver alguma coisa se movimentando e responder em cima daquele movimento. E a gente precisa quebrar muito paradigma, a gente tem muito medo da questão da cola, né? Então, o grande medo, talvez, seja o aluno que vai fazer. Eu até vi um meme na internet, eu quero as aulas presenciais com a prova em casa, né? Eu até vi um dia desses uma piada dessa, né? E tem muito do jeito que foi aplicada a prova, né? Porque o objetivo principal é fazer com que o aluno aprenda. Então, fazer de um jeito que ele não precise efetivamente colar e que, se ele for colar, não faça sentido, né? Então, tem muito disso também. Dependendo do jeito que você elabora a prova, se o aluno for colar, não vai fazer sentido. Ele não tem uma resposta pronta no Google, porque, no caso, Thaís falou de língua portuguesa, você vai pedir parte de interpretação de texto, por exemplo, alguma interpretação baseada numa imagem que ela colocou. O aluno não vai conseguir uma resposta pronta ali na internet. Ele não vai ter exatamente aquela pergunta. Então, é muito importante
essa adaptação. Então, até uma outra coisa que dá mais trabalho para o professor também. Diferente do que se acredita, a prova no Forms, ela dá mais trabalho de ser elaborada do que aquela prova do papel. A prova do papel, você está num ambiente controlado ali, todo mundo dentro das 4 paredes ali, você consegue ver tudo. No Forms, você precisa pensar nessas situações, né? Você tem que pensar em questões que o aluno não possa efetivamente pesquisar no Google, olhar no livro e etc. Você tem que usar muito essa questão de interpretação do aluno, adaptação ali, ele vê a imagem, vê o vídeo quando está falando de criança. Então, é muito na linha, Lúcia, de tornar a prova mais interessante. O professor acaba se esforçando muito para tentar deixar a prova mais interessante para o aluno. E outra coisa, né? O aluno que quer colar, ele vai dar um jeito de colar em casa, vai dar um jeito de colar na escola, ele vai pedir para ir no banheiro, ele vai, enfim, ele cria estratégias, né? Uhum. Eu me vejo como uma professora até liberal, não que eu faça isso, mas é o meu pensamento. Até para você colar em casa, tá? Se ninguém tá vendo que o livro tá aqui embaixo, que eu tô virando, mas até para você saber aonde você tem que procurar, você tem que saber do assunto. Uhum. De que adianta você ter o raio do livro inteiro lá e não saber por onde começar? Você precisa, alguma coisa você tem que ter fixado, né? É até interessante até aquela historinha de quando às vezes a criança vai colar, a criança ou o adolescente, e aí ele estudou tanto para fazer a cola que chega na hora da prova ele não precisa da cola, porque ele leu para colocar no papelzinho, ele leu para fazer a cola, seja lá onde... E teve que fazer menor, aí viu que ficou grande, teve que fazer outro, e nisso é um estudo, é isso. Acaba sendo uma forma de estudar, então a gente tem que tentar usar muito a nosso favor, né? Então a gente tem que tentar usar muito a nosso favor. E a questão também de você ter o equilíbrio, né? Então ter outras frentes de avaliação é importante por isso. O aluno sabe que não é só na prova que vai resolver tudo. É a prova, mas ele tem que participar da aula, ele tem que fazer as atividades na sala de aula, seja a sala de aula presencial, seja a sala de aula remota. Então acaba ele vai ter que ter esse jogo de cintura aí, né? De saber que não vai ser uma única avaliação, né? Vão ser aí várias avaliações, então isso acaba sendo bacana aí para os alunos. Tem uma outra pergunta, pergunta se mudou muito o comportamento das crianças porque ficam muito tempo em casa e algumas muito tempo no celular. Pergunta da Regina, o Thaís. Mudou muito. Eu tenho um filho, né, em idade escolar também, ele está no 6º ano. Mudou muito. Antigamente eu conseguia ter um controle maior sobre os eletrônicos dele, né? Agora não tenho mais esse controle, essa regra, porque eu posso falar para ele, eu posso estipular que de manhã tá no computador ou no celular, porque tem a aula, à tarde você tem um tempo para fazer a lição de casa, que é no computador ou no celular, mas ele também tem que ter um tempo de brincar, e o brincar, né, de hoje em dia, é no computador e celular. Então, foi para o espaço essa ideia de controlar o tempo nos eletrônicos, né? As crianças tiveram uma mudança, as pessoas, eu também, tiveram uma mudança de comportamento muito brusca o ano passado, né? Assim, ninguém queria, todo mundo tá em casa, como que eu vou acordar cedo na minha casa para continuar em casa? Uhum. Como que eu vou acordar cedo na minha casa para continuar em casa e ainda vou ter que colocar a camiseta do colégio? Oi, eu não tô no colégio. Estou estudando, mas eu não estou no colégio. Então, assim, foi complicado. Foi muito complicado. E hoje em dia, com esse retorno parcial dos alunos, né? Não é que voltou agora o presencial, então, mágica, vamos voltar ao que era antes. Não, tem adaptação. E a gente continua nessa adaptação. Estamos terminando o ano já, né? Se for parar para pensar, temos o quê? 3 meses de aula? Sim, já estamos terminando o ano letivo já. E continuamos nessa adaptação, né? Esqueci tal material, assim, gente, agora não tá mais em cima da cama. Precisa olhar, precisa ter atenção. Então, você vai mandar um recado para minha mãe? Sim, já falei com você. Você já esqueceu este mesmo material? Você já esqueceu 5 vezes essa semana. A semana tem 5 dias. Você já esqueceu todos. Eu preciso avisar. Assim, então. Mas, assim, é um momento de adaptação, de pontuar para a gente retomar. Até porque, antigamente, no presencial, os alunos, até o
o 5º ano, Fundamental 1, o material deles todos ficavam em sala de aula nos armários. Então tinha lá, a professora tinha um armário com a pilha de livro de português, todos os de matemática. Então, assim, esquecer o material em casa não existia. Por causa de pandemia, todos os protocolos, né, de higiene, de segurança, enfim, eles precisam ser seguidos em sala de aula. Então, eu não posso pegar o material de todo mundo e colocar no armário. Acabou. Eu não posso também, eu não tenho nem tempo de ficar higienizando material para material. Então, a responsabilidade deles aumentou. Sim. Muito. Então, agora é com eles, com a família, e precisamos trabalhar isso juntos. E todo mundo mudou, o comportamento mudou, os eletrônicos mudaram. Eu me vejo numa dificuldade imensa de tirar o meu filho da frente do computador, porque ou ele está na aula, ou ele está fazendo lição. Ou ele está pesquisando, ou agora ele já fez tudo o que tinha que fazer e quer jogar. Não tem o que fazer. É bem difícil. Isso da responsabilidade, até acho interessante, a Mari voltou para o presencial agora, né? Ela está indo presencial. Até acho interessante, ela vem um dia antes, pai, a gente tem que organizar. E vai lá, abastece o álcool gel, coloca a máscara reserva no saquinho, separa como que vai. Opa! Oi. Voltou. Opa, voltou. Acho que deu uma travadinha aqui. Opa, voltou, deu uma travadinha aqui. Até bom para ficar esperto do horário, que daqui a pouco finaliza. Até assustei, falei, meu Deus, deu horário. Nossa, já? Aí não, já tá quase. Até foi bom que serviu de alerta. Eu tava falando que até agora eu não tenho essa rotina de abastece o álcool gel, guarda a máscara reserva, tem várias questões. Até esses dias saiu uma discussão aqui em casa que eu tô mandando ela com enxaguante bucal. Falei, não, Mari, você escova o dente antes de ir, você não vai escovar o dente na escola. Mas eu aprendi assim a vida inteira, mas agora você não vai fazer isso, Mari. Você usa o enxaguante, voltando, você escova. E até pra ela tá difícil isso. Ela, mas pai, você falou a vida inteira pra eu comer o lanche. Você que me ensinou! Você que me ensinou. Você pegava no meu pé do dente. Desensinando e ensinando outra coisa. A gente tá adaptando. Eu também sofri muito, eu tentei muito colocar algumas coisas na rotina de brincar, de tentar fazer coisas físicas, vamos dizer assim. Eu tentei fazer muito, eu me policio muito para fazer isso, para conseguir colocar algumas coisas. Mas como que você faz exercícios físicos, né, atividades físicas, se você tem que ficar sozinho, se você não pode ter contato com ninguém? O que difícil? Vai andar com o cachorro, vai andar com o cachorro, ou vai dar uma volta, eu tenho que fazer, tem que ir no mercadinho, vamos no mercadinho a pé, você vai lá e busca, então eu ando junto, ela entra no mercadinho, pega e volta. Eu tento sempre fazer alguma coisinha no dia que eu obrigo a sair de casa, pelo menos ver a cara do sol e dar uma andada, porque senão, eu lembro no começo, ter dia de ter a aula, aí daqui a pouco fez um negócio, dormiu de tarde, acordou, jantou, dormiu de novo, acabou, aí fala, desse jeito fica, e a criança começa a ficar irritada, né, porque não tá brincando e etc. Então foi difícil, na verdade não tem uma fórmula certa, né, a gente tá tentando aí se adequar, né. Tem uma outra, acho interessante, a postura de escola dentro de casa diante dos familiares. A Lúcia fez um complemento aí também, que ela acha interessante essa questão da postura de escola dentro de casa. Outra pérola, né, Elifas? Vamos dar aula, a professora está dando aula, os alunos estão lá e a professora faz uma pergunta, de acordo com o tema que a gente está estudando. De repente, o áudio abre e surge uma resposta do nada. Assim, gente, não foi nenhum aluno meu que falou. Aí eu me liguei, quem foi? Eu falei assim, muito bem, mamãe do Elifas, acertou. Agora eu quero ouvir a resposta do Elifas. Vamos lá? Então, assim, os meus alunos, pelo menos, duplicaram. Em casa, eles duplicaram. Né? Porque era aluno, mais o pai, ou mais a mãe, ou mais o irmão, mais todo mundo. Você está sendo avaliado o tempo todo. Você não sabe quem está do outro lado, né? Então, até eu, por exemplo, com adulto, eu tinha várias conversas muito francas com os alunos no presencial, e aí eu comecei a me policiar muito, gente, eu tô falando, tá gravando, e eu não sei quem tá do outro lado. Eu comecei até a tomar cuidado com alguns exemplos, eu preciso dar uma polida nesse exemplo, porque de repente alguém pega esse exemplo e distorce. Eu comecei a ficar até preocupado com isso, porque é o tempo todo sendo avaliado. O pai tá assistindo a aula, a mãe tá assistindo a aula, o irmão, o marido, a mulher, seja quem for,
tá assistindo. Eu tive houveram algumas interferências bacanas, né, no meio da aula. Desculpa, eu sou a mãe do fulano. Mas eu queria falar que, de acordo com esse assunto, eu fui viajar, eu vi, então, assim, tiveram coisas positivas, enriquecedoras, né? Então, assim, foi bacana. Mas a relação familiar, professor, aula dentro do computador, dentro de casa. Ui! Eu tive uma situação legal, vamos tomar cuidado que daqui a pouco ele vai dar a 1 hora. Eu tive uma situação legal que eu fui no mercado, né, e tava lá mascarado no mercado, etc, e encontrei uma aluna minha, e ela com o filho dela deve ter uns 14 anos, foi até a Sônia. O filho dela deve ter uns 14 anos. Aí ela, professor, deixa eu te apresentar que ele assiste suas aulas. Aí o menino ficou conversando comigo da matéria, ele conversou comigo da matéria. Ele já te conhecia, já era seu íntimo, seu amigo, e você não sabia nem quem ele era. Eu gostei daquela aula, daquele tema, daquele exemplo. Eu falei, nossa, eu tô conversando com um menino de 14 anos numa aula de faculdade, né? E aí ele tá assistindo a aula em casa. Então, e pais dos meus alunos legais. Que pouco tinha contato na escola, né? Porque eu tô dentro da escola. Os pais deixam na porta quando chega e busca quando vai embora. Não tem muito contato. Sim, não tem muito o que fazer. Eu comecei agora... Aí, quando voltaram as aulas, eu olhava... Ai, prazer, eu sou a Thaís, a gente já se conhece, mas deixa eu me apresentar pessoalmente. Acabou conhecendo digitalmente, né? Oi, travou. Voltou. Voltou. Opa, voltou. Não voltou. Voltou, beleza. Então, a gente acabou conhecendo, o pessoal tem uma aluna que trabalha, ela e o marido, e os dois assistem a aula. E esses dias até o marido dela falou comigo, achei super engraçado. Agora eu dou bom dia, que eu tô dando aula para eles, já tá turma da manhã. Eu dou bom dia para os dois, virou piada já, eu mando um abraço para ele, então é bem bacana. Thaís, eu tenho um pessoal te mandando, Alô Regaço falou que é sua aluna, que você é muito boazinha, te mandou vários coraçõezinhos aí, ó, tô olhando. Lorena, linda, Trotiana, valeu, Lolo. O pessoal mandou aí, a Dani do FA mesmo, a Dani tá mandando os coraçõezinhos também, os coraçõezinhos azuis do FA, ó, então a Dani também... Valeu, Dani, obrigada, querida diretora. Então, até dar os parabéns para a Dani também, agradecer aí a participação e lembrar que o Floresta Azul foi case de sucesso Google, né? Então, Floresta Azul é case de sucesso Google aí com a Matita, até uma questão bem legal para a gente lembrar. Ó, Ítalo chegou também, tem bastante gente conhecida aí, viu? Thaís, pessoal mandando abraço pra gente, parabéns, bem bacana aí. Valeu, gente, valeu. Gente, a Protaís é boazinha, mas de vez em quando o bicho pega. Mas a Protaís é mais boazinha do que outra coisa, é verdade, ela tem razão. Eu vou aproveitar para caminhar para a reta final, que ele já tá para dar 1 hora, e senão a gente vai ficar no meio do caminho, Thaís. Eu vou abrir aí para considerações finais, aí te agradecer, ver se você quer falar alguma coisa aí no fim para encerramento, depois eu vou fazer um comentário final aqui para a gente ir para o fim. Então, últimas palavras aí para você. Obrigada. Primeiro, obrigada, né, por lembrar de mim. Porque a gente conversa bastante, eu tiro muitas dúvidas, até mostro as minhas vitórias no Google, nas ferramentas Google, eu mando para você, olha o que eu consegui fazer. Muito obrigada por lembrar, foi bacana o bate-papo. Quem assistiu, espero que tenha gostado. Quem assistir depois, espero que vale a pena, né? Ouvir esse bate-papo enriquecedor, engraçado, e enfim. E valeu, obrigada. Eu que agradeço aí, Thaís, foi muito legal, a hora voou. Eu lembro que olhar no relógio era 7h12, eu olhei no relógio era 7h48. Foi a distância que eu tive do relógio, assim. Eu olhei e falei, nossa, já está quase literalmente na hora. Então, agradecer, foi muito gostoso. Agradecer o pessoal que interagiu também. O pessoal interagiu, mandou mensagem, mandou pergunta. A gente vai deixar o vídeo disponível também para quem quiser assistir depois. Vou fazer 2 lembretes aqui, tá, pessoal? A nossa próxima live, ela vai ser com a professora Kátia, que é da FAEP, e ela vai falar sobre uso de técnicas Maker no ensino superior. Então ela está dando aula Maker para turmas de pedagogia, gestão empresarial e TI, então vai ser em rede de computadores. Então ela vai falar de uso Maker no ensino superior, então vai ser um assunto bem bacana, nessa mesma dinâmica de bate-papo, tá, pessoal?
Então, já deixo o convite para todos. Falando em Maker, estamos com o curso Maker aberto, aí, inscrições abertas, vai ser nos dias 1 e 2 de outubro. Depois, quem tiver interesse, chama a gente passa mais detalhes, tá? E, no geral, é isso, pessoal. Agradecer a todos, agradecer muito a professora Thaís, agradecer muito a todos que participaram, agradecer muito o pessoal da FA, que também apoiou a gente, divulgou bastante. Então, queria agradecer essa parceria aí com todos vocês e deixar o convite já para a próxima edição, que vai ser no dia 15, quarta-feira que vem a outra, teremos a professora Kátia, tá? Então, agradecer a todos aí, pessoal. Muito obrigado. Estarei tá? lá. Maravilha, Valeu, combinado. Elifas, Obrigadão, Thaís. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Valeu.